Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10, de 180, Mediunidade, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 10, de 180, Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros. Filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os sépticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam os reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham, até hoje, os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E ainda ela que, dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, diante do capítulo 10, de 180, onde Emmanuel vai falar de um trecho da Bíblia que fala da mediunidade. Então, neste capítulo,
Então, neste capítulo 10 de 180, que Emmanuel colocou o nome de mediunidade, ele utilizou esta passagem que foi anotada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17. Então, os apóstolos escreveram: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então veja, isto é uma frase dita por Jesus. Jesus disse, e aqui o apóstolo está escrevendo, que ele disse: acontecerá, diz o Senhor, não é? Quer dizer, o Senhor disse que ia acontecer, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, quer dizer, sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. A palavra profetizar é prever o futuro, não é? Vossos mancebos terão visões, os mancebos são jovens, e os velhos sonharão sonhos. Então, muito interessante, porque esta passagem ela é muito estudada em todo o cristianismo, embora alguns tenham versões diferentes do porquê ela aconteceu. E nós vamos aqui dizer, na visão espírita, o que aconteceu. Não significa que é o mais correto, não significa que é a verdade, porque significa a versão dada pelo Espiritismo. Então Emmanuel começa dizendo que no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros. Olha, interessante isso. Então, no dia de Pentecostes, que era aqui chamada de 50 dias depois da Páscoa, essa palavra Pentecostes, ela é do grego, então significa 50 dias depois da Páscoa. Então, era um dia de comemoração, esses 50 dias depois da Páscoa. E estava repleto de forasteiros, ou seja, estavam ali diversas línguas, diversos povos de diferentes línguas. E isso que é muito interessante. Por que aconteceu naquele dia? Não é? Nesta outra parte, então, Emmanuel diz: filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa. Olha, veja. Então, estavam ali todos os tipos de povos, todos os tipos de línguas, ali naquele momento. E quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, então naquele momento os discípulos de Jesus anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Olha que interessante. Então, aí é que ocorreu. Quando ele fala que atendeu no seu idioma, significa que cada discípulo falou numa determinada língua, que ele não conhecia, mas ele falou ali o Evangelho de Jesus na língua dos romanos, não é? Falou na língua do povo da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, enfim, nos dialetos também. Então, eles falaram e foi aí que aconteceu aquela surpresa. Por isso que é dito aqui, uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Então ninguém entendia o porquê deles estarem falando em todas as línguas. Mas como? Eles não são daquela terra?
Como eles estão sabendo daquela língua? Não é? Muitos nem tinham saído do lugar que nasceram. E aí foi onde aconteceu essa surpresa geral. E aí continua dizendo Emmanuel, não faltaram os sépticos. Os sépticos são aqueles que não confiam, né? Os céticos não confiam. E no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Então, muitos não acreditaram o que estava acontecendo, e eles estavam ali presentes. Veja bem como que é a criatura. Nesta outra parte, Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Então, como todos estavam indagando o que estava acontecendo, Simão Pedro, ele destaca, ou seja, ele fala para o povo, ele explica para o povo o porquê de estar acontecendo aquilo. Ele esclarece que se trata da luz prometida, a luz prometida por Jesus, que falou antes, lembra? Pelos céus, a escuridão da carne. Então era para mostrar o lado espiritual dos céus, para que todos pudessem ali saber o que estava acontecendo. E Emmanuel diz, desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Exatamente, então houve, a partir daquele dia, jorrou tudo aquilo que deveria ocorrer depois, porque naquele momento foi um marco, ele é um marco até hoje, não é? Então, Emmanuel explica que até aí, ou seja, até aquele dia, até aquele momento, antes de acontecer aquele momento, os discípulos eram frágeis e eram indecisos. Mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam os espíritos infortunados, falam reis da terra em nome do Senhor. Então, ocorre realmente uma mudança completa, não só no povo, como principalmente nos discípulos, porque eles eram frágeis, indecisos, não é? Estavam ali na influência do meio, naquele Velho Testamento ali, muito rígido, não é? Nesta outra parte, ele diz, o poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. O que ele quer dizer com isto? Que Jesus passou para eles uma energia muito grande, porque eles estavam com a energia muito reduzidas, não é? Eles estavam em um baixo astral, não é? Como podemos assim dizer. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Olha que coisa interessante. Então, aquele foi um momento que Jesus, então, estabeleceu a era da mediunidade. A partir daquele momento, ele estava dizendo para o povo da mediunidade que existe. Ou seja, esse intercâmbio entre os dois mundos. Nesta outra parte, na conclusão, ele diz, contra o seu influxo, o influxo quer dizer ato ou efeito de influir. Então, essa energia que Jesus proporcionou, esse influxo, esse empurrão, podemos assim dizer, que ele proporcionou, tinha alguma coisa contra. Então, o que era que tinha contra? Que trabalham até hoje, que são os prejuízos morais, que avassalam os caminhos do homem. Então, ele fala dos prejuízos morais. Então, o grande problema nosso está na deficiência moral. Deficiência moral. Então, naquela época e até hoje,
nós temos essa dificuldade moral. Porque se nós não tivéssemos essa condição tão ruim, nós estaríamos falando todas as línguas, curando todas as pessoas. É isso que ele quer dizer. Mas Emmanuel nos dá um alento. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, Emmanuel diz que esta passagem ela valeu para todas as comunidades sinceras do cristianismo, mas para nós espíritas ela ressurge muito mais, não é, mais forte, porque nós temos um entendimento diferente, podemos assim dizer. Uma lição extraordinária que nós temos que refletir e aceitar os nossos irmãos que pensam diferente, embora possamos colocar a nossa forma de ver, de entender esta passagem. Que tenhamos muito amor no coração para poder falar sobre as coisas sem ferir as pessoas, sem querer impor o nosso ponto de vista. Isto chama-se amor. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.